E chegou a hora da nossa pausa gostosa do café. E nesse momento a gente vai começar o nosso assunto da pausa do café de hoje, que é a economia, imaginando o seguinte cenário. Você precisou fazer um empréstimo pessoal para arcar com algum imprevisto financeiro que aconteceu. Depois de um tempo, você ficou sabendo que outro banco está com taxas de juros menores. Você sabia que é possível fazer a portabilidade desse empréstimo? Quem vai explicar os detalhes para a gente a partir de agora sobre esse assunto é a economista Josi Gomes, que já está com a gente. Josi, bom dia, ótima segunda para você, é um prazer falar com você mais uma vez aqui no BG. Bom dia, Bruno, bom dia a todos. Isso é possível realmente. Mas antes da gente falar da portabilidade, Bruno, é muito importante que antes de fazermos qualquer financiamento, qualquer compra a longo prazo, parcelada, é preciso que a gente analise bem o nosso orçamento. A gente sempre fala aqui no Pausa da importância de ter esse planejamento. Então, se você se endividou ou se por algum motivo descobriu que tem uma taxa de juros menor sendo cobrada por um outro banco, isso é possível trocar essa dívida sua hoje mais cara por outra mais barata. Mas é preciso ter muita cautela. Antes de fazer essa troca, tentar fazer uma negociação com o banco, discutir suas condições, colocar também que o outro banco aplica-se uma taxa de juros menor para que você possa fazer essa troca com uma certa cautela realmente. Nesse caso é importante porque às vezes muitas pessoas não sabem, inclusive, que existe esta opção. Como é que ela funciona na prática, Josi, em relação a essa mudança? Vamos imaginar uma situação bem prática mesmo. Você financiou um automóvel ou tem um determinado empréstimo, seja qual for a situação, e você descobriu, como falamos, que essa taxa de juros aplicada pelo seu banco é maior que um outro banco. Então é possível que você faça uma troca, por isso que a gente chama de portabilidade, ou seja, eu vou transferir a dívida do meu banco para um outro banco, porque o banco oferece uma condição melhor, né? Juros menores, taxas menores. Mas é preciso colocar isso na ponta do lápis realmente, discutir com o gerente do seu banco antes de fazer essa troca. E é importante verificar em que situação isso também é possível. Um outro exemplo que não é possível é se você financiou, por exemplo, a casa própria junto a um banco utilizando-se do FGTS. Então, quando você faz esse tipo de financiamento, não é possível, utilizando o FGTS, não é possível você substituir essa dívida por outra ou transferir para um outro banco. Então, existem algumas situações que é importante verificar em que se aplica. O banco, em relação a que você fez esse empréstimo, Josi, ele pode negar essa portabilidade ou não? Como eu disse, depende da situação. Nesse caso, por exemplo, do financiamento, o banco pode negar sim, não é possível, não está dentro do que a lei permite nesse caso. Mas se realmente for se você concluiu, se você pesquisou, se você analisou, se você tentou negociar com esse banco, tentou mostrar que realmente a dívida está muito cara e que isso pode comprometer, né, você pode não ter condições de pagar, porque ao longo do tempo esse valor é significativo, então ele não pode negar. É preciso esclarecer antes de ir até o banco para não agir de forma precipitada, simplesmente porque o outro banco lhe ofereceu uma taxa menor. Eu reforço bem essa questão. É possível sim trocar essa dívida mais cara por uma condição melhor, por uma taxa de juros menor, mas é necessário que você converse antes com o gerente do seu banco, exponha a situação, porque de repente ele pode até, a sua instituição pode até reduzir, pode até chegar num acordo melhor que o segundo banco. Isso é importante, a negociação a todo momento, ter tudo feito com segurança, sem agir nessa emoção, né? Primeiro colocar tudo direitinho na ponta do lápis para que você tenha, inclusive, um benefício, né, no final das contas, Josi. Esse é o grande objetivo, porque dá realmente a condição
de você negociar, de você mostrar aquela instituição, de você não ficar 100% preso àquela instituição que aplica uma taxa de juros que está fora da sua condição. E mesmo que você, quando fez esse financiamento, tinha condição de pagar, não significa dizer que outra instituição é a livre concorrência, né? Também chegando nas instituições financeiras. Isso é muito bom para quem tem essa possibilidade de substituir essa dívida, de trocar, de negociar. Com certeza. E acredito que muita gente não estava sabendo, inclusive, da portabilidade que pode ser feita. Então, são esclarecimentos importantes para todos ficarem atentos, mas também tomando todas as cautelas necessárias. Josi, queria lhe agradecer mais uma vez pela participação com a gente no Balanço Geral. Eu que agradeço. Um bom dia, uma ótima semana a todos vocês. Obrigado, Josi Gomes, a nossa economista, trazendo essas informações sobre a portabilidade desses empréstimos bancários em relação às dívidas e novas condições de taxas de juros que podem facilitar também a sua sequência com esta dívida.